Imagine o momento em que o véu entre o céu e a terra se rasga em um instante e os fiéis são elevados em glória, deixando o mundo em perplexidade total. Essa é a essência da distinção entre as fases da segunda vinda de Cristo, um mistério que transforma a esperança em realidade eterna. Quando discutimos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é essencial estabelecer uma distinção clara entre sua primeira fase, o arrebatamento, derivado do latim raptus, equivalente ao grego harpazo, como descrito em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, e sua segunda fase, a revelação em glória. O termo grego parousia significa literalmente visita ou presença, referindo-se à vinda corporal e visível de Jesus, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e capítulo 4, versículo 15. Outro termo é epifaneia, que evoca manifestação, resplandecente brilho ou emergência à luz, implicando uma aparição gloriosa e visível, como em 1 a Timóteo capítulo 6, versículo 14 e 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Finalmente, Apocalipsis denota revelação, desvelamento ou aparecimento, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, e 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 7. A primeira fase é comparada à chegada inesperada de um ladrão, conforme Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 44. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Um evento oculto ao mundo, onde os não arrebatados perceberão apenas o desaparecimento misterioso de multidões. Inúmeras teorias surgirão para explicar esse enigma, destacando o paradoxo de um ato divino invisível aos incrédulos, simbolizando a separação ética entre os eleitos e o mundo. Em contraste, a segunda fase revelará publicamente a glória de Jesus, visível a todos os olhos, conforme Joel, capítulo 3, versículo 11, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diferente da primeira, esta se assemelha ao relâmpago que surge do Oriente e ilumina o Ocidente, conforme Mateus, capítulo 24, versículos 27 a 31, enfatizando uma manifestação retórica de poder divino que ilumina as trevas espirituais. Cada fase possui propósitos distintos, como exploraremos a seguir, revelando camadas exegéticas de salvação, julgamento e restauração cósmica. Propósito da primeira fase, o arrebatamento, harpazo. Esta fase constitui o rapto secreto e exclusivo da Igreja para todos os salvos em Cristo, imperceptível aos de fora. Seus propósitos incluem, primeiro, a ressurreição de todos os santos que morreram no Senhor, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Segundo, a transformação dos ressuscitados e dos vivos em corpos gloriosos, conforme Filipenses, capítulo 3, versículo 21 e 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52. Terceiro, livrar a igreja da grande tribulação, conforme Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e Lucas, capítulo 17, versículo 26, simbolizando a graça protetora divina ante o caos escatológico. Quarto, revelar-nos sua glória e conduzir-nos à habitação eterna, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 18, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 2 a 8 e 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Quinto, libertar o povo de Deus do domínio do pecado e da morte, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 a 57. Sexto, julgar as obras dos crentes no tribunal de Cristo para galardoá-los, conforme 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Romanos, capítulo 14, versículos 10 a 12 e Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Sétimo,
celebrar as bodas do Cordeiro, o casamento místico entre Cristo e a Igreja, conforme Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9, Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27 e 32, Mateus capítulo 9, versículo 15 e capítulo 25, versículos 1 a 10. Uma imagem visual de união eterna, evocando banquetes celestiais para engajamento audiovisual. Propósito da segunda fase, a manifestação do Senhor em glória, parousia. Diferente da descrição da primeira, esta fase manifesta abertamente a glória de Jesus, não mais como a ovelha silenciosa para o sacrifício, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Seus propósitos incluem: primeiro, revelar sua glória com os santos, conforme 1 de João capítulo 3, versículo 2, Colossenses capítulo 3, versículo 4 e Judas, versículo 14. Segundo, aniquilar o anticristo conforme 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Terceiro, julgar todos os inimigos conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Quarto, livrar Israel conforme Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 4, Jeremias capítulo 30, versículos 4 a 7, Isaías capítulo 11, versículos 11 a 16 e Jeremias capítulo 31, versículos 35 a 40. Quinto, estabelecer uma aliança com Israel, conforme Zacarias capítulo 12, versículos 10 a 13 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Sexto, livrar o mundo da influência direta de Satanás por 1000 anos, acorrentando-o, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículos 1 a 3. Sétimo, reger as nações com sabedoria e justiça no milênio, conforme Apocalipse capítulo 19, versículos 15 e 16. Oitavo, libertar a criação da maldição por um reinado de paz, conforme Atos capítulo 3, versículos 20 a 21 e Romanos capítulo 8, versículo 21. Nono, instituir paz plena e prosperidade perfeita, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 9, Isaías capítulo 11, versículo 1 e seguintes, e Apocalipse capítulo 20, versículos 2 a 7, uma visão paradoxal de restauração, onde o caos dá lugar à harmonia, aplicável praticamente à esperança de renovação ética no mundo atual. O arrebatamento será um evento único. Passagens como Mateus capítulo 24, versículo 36 e Lucas capítulo 12, versículo 46 afirmam que ninguém pode determinar o dia ou a hora da vinda de Cristo, devido à limitação humana em prever o futuro e ao fuso horário global. O fuso horário resulta da rotação terrestre, que completa uma volta em 24 horas, causando variações na incidência solar e alternando dias e noites. Relacionando isso a Lucas, capítulo 17, versículos 34 a 36. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Percebe-se que o arrebatamento ocorrerá em um único instante, com Jesus vindo uma só vez, em um único dia e hora. Para algumas regiões será noite, para outras manhã e para outras tarde, ilustrando a simultaneidade global. Para esclarecer, consideremos equivalências horárias mundiais baseadas no horário brasileiro a partir de 0 horas. Em Nova York seria 21 horas do dia anterior. Em Londres, 3 horas. Em Paris, 4 horas. Em Moscou, 6 horas. Em Pequim, 12 horas. Em Tóquio, 13 horas. Em Sydney, 14 horas. Assim, 2 numa cama evoca o repouso noturno. 2 moendo refere-se à atividade matinal na Palestina. 2 no campo indica o labor diurno, simbolizando a universalidade do chamado divino,
transcendendo tempo e espaço. Qual é a sua perspectiva sobre essas fases da segunda vinda e seus propósitos proféticos? Compartilhe nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais explorações exegéticas que iluminam as verdades eternas da fé cristã.